兵士たちが立ち上がるっていうことを言ってました。 E o título da palavra é Despertar de um Povo. で今日のテーマはある人々の目覚めって書いてあります。 Então, quando eu estava meditando na palavra de Deus, e Deus ele começou a me trazer uma visão. で私が御言葉を読んで神様から語られている時に一つビジョンが見えたんです。 E eu comecei a ver pessoas ajoelhadas no chão, com vendas e mordaças na boca. で自分がそのビジョンで見たのは人たちがひざまずいて口に何か妨げるものと彼らの目をつむるも E as のが見え pessoas たんで estavam em す。 desespero, tentando sair daquele lugar, mas elas não conseguiam. でその人たちは逃げようとして本当にそういう思いがあったんだけど Eu comecei a perguntar a Deus, mas por que você está mostrando isso? E Deus começou a falar, porque existe um despertar de um povo adormecido. でその時に自分は聞いたんです。神様なぜこのビジョンを私に見せてるんですかって言ったら、神様は私は目覚めてもらいたい人たちがいるっていうことを言われました。 Não estou falando que eu vou vir despertar o povo japonês. で自分が今言ってるのは私がこの日本に来て人たちが目覚めるっていうことを言ってるわけではないんです。 Mas existe uma necessidade para aqueles que não conhecem o Evangelho. でも神様を全く知らない、福音を知らない人たちに私たちを必要としてるんです。 Em Mateus 9, 37, 38 fala: Então ele disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pois peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores. マタイの福音書9章37節と38節にはこう書いてあります。そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。 Existe um povo que está adormecido e Deus está levantando os deles para poder ir pregar o Evangelho e despertar essas pessoas. で神様は自分の民の中でまだ目覚めていない人たちを起こさせて、その人たちが起きた時にこの日本で神様のことを全く知らない人たちを私たちが目覚めさせることができるんです。 Êxodo 3, 7, 8 fala: O Senhor disse: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvir o seu clamor por causa dos seus feitores, pois conheço os seus sofrimentos, por isso decidi livrá-los. そして出エジプト記の3章7節から8節にはこう書いてあるんです。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前で彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。 O despertar de Deus começa quando a gente se torna disponível para que Deus possa nos usar. 私たちが目覚めるというのは何なのか。それは私たちが神様に私をどうぞ使ってください、私はやりますっていうその心です。 E clamar de um povo que anseia por libertação, que anseia por uma redenção e pessoas que possam ser lideradas. そしてそういう人たちのもとに神様を置いてくれるんです。解放されなければならない人たち、癒されないといけない人たち、自分をリーダーしてくれる人を探している人たち。 Isaías 6, 8 fala assim: Eis-me aqui, Senhor, envia a mim. イザヤでは言ってるんです。神様どうぞ私を送ってくださいって。 Deus ele está chamando vocês 神様は今皆さんに呼びかけをしてるんです。 para pregar o Evangelho, 御言葉福音を伝えなさいって。 para cuidar daqueles que precisam de cuidados. 自分を養ってもらわないといけない、自分を助けてもらわないといけない人たちを私たちが助けるその必要があるんです。 É um privilégio estar fazendo isso para o Senhor. これをやれるっていうことはとても光栄なことなんです。 Deus não desperta multidões antes de despertar o seu coração. O chamado começa em você. 神様は大勢の民をまず目覚めさせるのではなく、ある一人の人間の心から始まるんです。 E o primeiro ponto que eu quero falar é a necessidade de um despertar. そして今日の一番最初のポイントは目覚める必要があるっていうこの一つ目のポイントで Nós, す。 como vivemos em um mundo cristão, a gente vive de rotinas e disciplinas espirituais. 私たちはもしかしたらクリスチャンとしてクリスチャンだからこそやらないといけないこの習慣を生きてるかもしれない。 Quem aqui acha que tem que vir para a igreja todo domingo? 日曜日必ず教会に来ないといけないよって思う人、 É uma rotina espiritual sua. これは
私たちがクリスチャンとしての日常なんです。 Quem aqui acorda e lê a palavra de Deus, faz um devocional? ここで朝起きて聖書を読んでデボーションをする人いますか？ Talvez orar em línguas, talvez orar por enfermos, profetizar. もしかしたらあなたは威厳で話したりだとか、癒しが必要なに祈るかもしれない。 Só que muitas vezes quando a gente está numa rotina, entendendo daquilo que a gente está fazendo, a gente entra num modo que é o modo automático. Ah, eu preciso vir para a igreja porque é domingo hoje, mas segunda eu preciso trabalhar. Então o seu corpo, a sua mente sabe o que você está fazendo. でも私たちは多くの場合この日曜日だから自分は教会行かないといけないっていうもうなんかオートマティックに物が動いてるんですね。 E esse modo automático pode nos levar a uma sonolência espiritual. でも私たちが気づかないうちにそういうことをしてしまうと私たちは静まってしまうんですね。私たちは神様がしようとしていることを私たちはできなくなるんです。 Onde a gente perde a consciência daquilo que a gente está fazendo. Então quando a gente entra nesse modo automático, a gente está tão acostumado a fazer todas as coisas. Todo domingo eu preciso ir para a igreja, segunda eu preciso trabalhar, terça talvez buscar meu filho, levar para o futebol. 本当にオートマに自分はいや日曜日だから教会行って、そして月曜日は仕事があって、火曜日は自分の子供をサッカーに連れて行ってって。 Em Lamentações 3:40 fala: examinemos e provemos os nossos caminhos e depois voltaremos ao Senhor. 愛歌の3章40節にはこう書いてあります。自分たちの道を尋ね調べて主の身元に立ち返ろう。 O quanto de vocês estão acostumados com a sua rotina espiritual, mas esquecem de examinar o seu coração se você está fazendo de uma forma consciente. で今皆さんに考えてもらいたいのは、あなたは確かにクリスチャンとしてのその習慣をこなしている。でもそれを意識的にちゃんと考えながらやってますか？ Não é porque você serve, você está na igreja, você faz parte de uma banda, a sua entrada para o céu é garantida. あなたが奉仕をしている、何かバンドの一員だっていうことはあなたの御国に入れるそういう保証にはならないんです。 Orar em línguas, fluir em dons é algo que Deus nos deu como um presente. 私たちが威厳で話したりだとか、私たちが霊のその賜物を使うっていうのは私たちはプレゼントとしてもらったんで Mas se す。 você estiver fazendo de uma forma automática, você acaba se tornando religioso. でも私たちがそれをすべてオートマに何も考えずにただこなすっていうことをすれば、私たちは偽善者になってしまう。 Em Mateus 7:21 fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. マタイの福音書7章21節にこう書いてあります。私に向かって主よ主よというものは皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。 Mateus 15:8 fala: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. マタイの福音書15章8節こう書いてあります。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。 Fluir nos dons sem um coração intencional é como uma lâmpada sem energia, não há luz. 私たちが自分の聖霊様から与えられる賜物でただただ何も考えずにこなして使うとき、私たちは電球にエネルギーがないと同じようなものなんです。 E quando a gente percebe que a gente está nesse modo automático, esse piloto automático, Deus ele começa a trazer uma chave de entender: opa, porque a minha vida continua a mesma. で私たちがオートマに生き続けている中で、神様は私たちに一つ鍵を与えるんです。ちょっと待てよ、このままじゃダメだって。 Quando Deus ele começa a mostrar de uma forma automática todos os dias, é uma chave para a gente entender que existe um despertar dentro dos nossos corações. で私たちがこのオートマから抜け出すために神様が私たちに鍵を渡すとき、私たちは理解することができるんです。もっと意識的に物事をしないといけないなって。 E é nesse lugar que a gente precisa parar, orar e questionar o quão intencional eu estou sendo fazendo as coisas do Senhor.
で私たちはとどまって自分に問いかける必要があるんですね。今自分がやってることは自分は本当に意識してるんだろうかって。 Eu sei que eu preciso trabalhar bem porque eu sei que eu vou receber o salário no fim do mês. ね、必ず私たちは仕事の中で働いた分だけもらいますよね。 Mas quando é servir ao Senhor e estar no Senhor, você não espera algo em troca, porque você sabe que a sua bênção já foi entregue, que é Jesus Cristo. アメン。それで私たちが奉仕をしているとき、神様のために働くとき、私たちは見返りを求めちゃいけないんです。なぜなら私たちはもうもらったんだから。それは何かというと、それはイエス様自身なんです。 A rotina sem reflexão nos faz religiosos, mas a intencionalidade nos torna filhos. 私たちが習慣だけをこなすっていうのは、私たちをただの宗教をこなす人でしかないんです。でも私たちが意識を持って神様のために働くとき、私たちは神様の子っていうそのアイデンティティを生きることができるんです。 Tudo aquilo que a gente for fazer, a gente tem que ser intencional. Não é porque é segunda-feira, você tá indo trabalhar cansado, mas você tá indo porque você sabe que você precisa desse salário. 私たちは今言ってるように、ただ習慣をこなしてはダメなんです。私たちが仕事に行くとき、疲れたな、行きたくないなって思いながらも私たちは行って、なぜかというと給料をもらいたいから。 Muitas vezes nós invertemos os valores. 時には私たちは価値を置くものを間違えて A し gente まう。 acaba colocando a igreja e o relacionamento com Deus como algo complementar. たまに私たちは自分の人生で神様とのその関係、そして私たちが奉仕することを自分の人生の余った時間でしかやらない時があるんです。 Mas tudo aquilo que a gente for fazer, nós temos que ser intencionais, nós temos que ser constantes, nós temos que ter um anseio de ter um relacionamento com Deus todos os dias. 私たちは意識を持って神様との時間を作る必要があるんです。私たちは継続性を持つ必要があるんです。 Quando você é íntimo e tem um relacionamento com Deus, te deixa mais claro em como você pode caminhar em obediência. 私たちがそうやって意識を持って私たちが神様との時間を費やすとき、私たちに明らかになるのは、どうすれば神様をもっと従うことができるのか。 Te ajuda a fugir dos pecados. 罪から逃げることを私たちにさせるんです。 Te ajuda a fugir de vozes e de talvez opiniões de pessoas que criticam a sua vida. そして私たちがそういう時間を費やすとき、私たちをけなす、私たちの悪口を言う人たち、その声をかき消してくれるんです。 Então, quando a gente tem intencionalidade, a consciência de viver algo profundo, ansiando por um verdadeiro relacionamento com Deus, Ele vai te livrar das coisas, mas você vai começar a entender: eu estou indo para o caminho certo. 私たちが意識を持って神様との時間を費やすとき、私たちは理解し始めるんです。私は正しい道を歩んでるんだって。 Colossenses 3:23 fala: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. コロサイ人への手紙3章23節にはこう書いてあります。何をするにも人に対してではなく、主に対してするように心から行いなさい。 Deuteronômio 6:5 fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a sua alma e todas as suas forças. そして出エジプトにはこう書いてあります。あなたの心、そして霊、そして魂すべてで神様を崇めなさいって書いてあります。 Nós estamos vivendo uma realidade na igreja onde a gente terceiriza nosso relacionamento com Deus. 私たちは多くの場合、今の現代のこの教会というのは、私たちは誰かが代わりに神様の関係を深めさせることを人に押し付けるんです。 Não tem como você terceirizar a sua intimidade, o seu relacionamento pessoal com Deus. あなた自身と神様のこの関係を誰かにやっていただく、そんなことはできないんです。 Pastores e líderes estão aqui para ser um apoio para você, mas não um amuleto da sorte. 今この教会にいるこの
牧師先生たちは私たちのサポートの係なんです。でも私たちの杖のようなものではないんです。 Por isso que tudo que você for fazer tem que começar com o coração desejando mais dele. ですからあなたが何をするにもまず何を考えないといけない。私たちはもっと神様あなたを求めたいっていうその心なんです。 Relacionamento intencional com Deus te deixa ouvir mais claro a voz de Deus e te ajuda a fugir do pecado que você está vivendo. 私たちがもっともっと神様との関係を深めるうちに私たちは神様の声がだんだんはっきりしてくるんです。 Os pastores, os líderes estão para ajudar, mas se você não tiver um relacionamento íntimo com Deus, não existe ajuda que possa, a não ser aquele que é o Espírito de Deus. ですから私たちが本当にその深い関係を築かないなら、どんなに牧師先生たちが何をしようが、私たちは神様のすべてを受け取ることができないんです。 Quando eu comecei a voltar para Jesus, eu lembro que os meus líderes falavam para mim: Charlie, você tem que orar. Você tem que decidir por você. A gente está aqui para te aconselhar naquilo que for preciso. E quando a gente entender que você talvez esteja indo para o caminho errado, a gente vai te parar e vai te instruir. 私が神様の道に戻ってきた時に私のリーダーは私に言ったんです。チャーリー、あなたは祈りなさい。あなたが求めなさい。私たちはリーダーとしてサポート係ではあるんだけど、私たちはあなたの代わりに何かをすることはできない。あなたが何か道を外れてるなって思ったら私たちは何かを助言するけど、あなたがそれを決めないといけない。 Eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui porque um grupo de pessoas estão orando por mim. Um grupo de pessoas tomaram uma decisão que eu falei: cara, eu acho que eu preciso ir no Japão. Eu acho que existe algo no Japão ainda antes de eu voltar para o Brasil. で私がここにいるのは一人でここにやってきたわけではないんです。私のためにたくさんの人たちが祈ってくれている上で私はここにいて、私はその人たちに言ったんです。自分は日本に行かないといけないっていうそういう気持ちがある。でそして自分がブラジルに帰る前にまだ神様は日本に素晴らしいものがあるから自分はそれを助けたいって自分は言った Então ん eu で lembro す。 que quando eu estava em Taiwan agora, eu estava fazendo meu devocional e duas pessoas que eu considero muito proféticas do nada me mandaram mensagem: como que você está? Quando você volta? Como estão as coisas aí? 自分がちょっと前に台湾にいたんですけど、その時に自分を気にかけてくれるすごく予言的な人たちが2人自分にメッセージを送ってくれたんです。今大丈夫？いつ帰ってくるの？今あなたの心はどうなのって。 Então eles trouxeram uma palavra, uma confirmação daquilo que eu precisava fazer. でその時に彼たちは神様に使われて自分が何をしなければならないのか、その予言的な言葉を自分に与えてくれたんです。 E nesse processo, por passo de fé, eu fui e comecei de novo. で私がもう日本に一度来ていたんですけど、その台湾にいた時にまたその予言的な言葉をいただいたので、私はまた日本に来れるように資金集めをし始めました。 E o segundo ponto que eu quero já entrar é o chamado de Deus para o despertar. そしてポイントの2番目に入りたいんですけど、神様の使命は私たちを目覚めさせるっていうことです。 O chamado de Deus é urgente e pessoal. Se eu não tivesse passado nesse tempo de intimidade, eu não ia saber que eu ia voltar para o Japão tão rápido. 自分が本当に神様と深い関係を築いていなければ日本に帰ってくる必要があるっていうことを私は決して考えなかったでしょう。 E Deus, Ele deseja incendiar e colocar um fogo dentro do coração daqueles que estão disponíveis a falar: sim, Senhor, eu estou aqui em sua obediência. で神様は今日神様をどうぞ私を使ってください、私を送ってくださいっていう思いがある人たちに神様はある炎を用意してるんです。 Os chamados é para sermos cheios do Espírito Santo e viver de um estilo sobrenatural com Ele todos os dias. 神様が私たちに呼びかけているのは超自然を生きなさい、聖霊様と毎日何か経験しなさいっていうそういう呼びかけなんです。 Em Isaías 6:1 fala: no ano da morte de
do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto, exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. そしてイザヤ書の6章1節にはこう書いてあります。ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた御座についておられる主を見た。その袖は神殿に満ち。 Você tem noção, ele estava lá e ele viu o Senhor sentado. 皆さん考えること理解することできますか？彼は神様が御座についている姿を見たんです。 Isaías, quando teve a visão, ele teve um encontro pessoal com Deus. イザヤがこのビジョンを見たとき、神様と彼はもう本当に面向かって会うことができたんです。 Ele viu o Senhor Jesus Cristo sentado no trono e as orlas, as vestes deles iam enchendo o templo. でその時に彼はイエス様が王座に座っている姿を見て、そして彼の裾から彼の臨在があふれていることを見ることができたんです。 Ele estava disponível nesse lugar de entender Deus, eu estou aqui. 彼はそこでたんです。神様、私はここの場所にとどまりますって。 Uma simples obediência pode te dar uma experiência sobrenatural com Deus. あなたが神様の言葉を従いますっていう思いだけを感じて従うなら、神様は私たちに素晴らしいことをしてくれるんです。 Experiências com Deus não são só aqueles que são líderes, pastores, pessoal que serve a casa, mas são todos nós que somos nascidos de novo no Espírito. で神様との経験を持てるのは牧師先生リーダーたち奉仕しているものだけのものではないんです。私たちが霊的に生まれ変わったなら、私たちみんなにその権利があるんです。 Muitas vezes, quando a gente tem esse relacionamento íntimo e pessoal com Deus, a gente começa a se preocupar com aqueles que estão ao nosso redor e nós desejamos e buscamos estar em um lugar de destaque. 私たちが神様ともっと深い関係に入るとき、私たちは周りにいる人たちまでも気にかけたいっていう思いが始まるんです。 E existe algo que é muito perigoso. でもその中でとても危険なものがあるんです。 Pessoas com títulos, mas sem propósitos. もうタイトル、この人は何々の人だってタイトルをもらったときに、その人が目的を持ってないとき、それはとても危険なものなんです。 O que a gente mais vê hoje na geração são essa geração nova que quer reconhecimento. Eu sou bom nisso, então eu devia estar naquele lugar. Eu prego melhor que ele, então eu deveria estar pregando. 多くの場合、今の若い世代は一つ勘違いしているんです。いや、俺の方がメッセージを伝えるの方が得意だから、俺が場所にいる必要がある。俺の方が何々に優れているから、自分が使われなければならないって思うんです。 Eu não estou falando que você não tem que subir na liderança ou ter um título. O que eu estou falando é que quando Deus ele levanta uma pessoa e coloca um título é porque existe uma responsabilidade sobre a vida dela. で自分が今言ってるのは、何か神様からもらいたい、こういう人間になりたいっていうことをあなたにやるな、考えるなっていうことではないんです。でもあなたに理解していただきたいのは、私たちがタイトルをもらったとき、そこには一つ責任が問われることになるんです。 E esses títulos, sem a compreensão de quem é Deus, pode apenas se tornar um rótulo vazio. ですから私たちがこのタイトルを受け取って、でも神様との関係がなければ、私たちは空っぽなタイトルになってしまう。 Mas aqueles que entendem que são filhos de Deus têm a clareza e não existe um meio termo. そして私たちが自分は神の子だって理解したとき、私たちは中途半端なことをしないんです。 Não existe sim, não, mas apenas sim, Senhor, eu te obedeço. その時に私たちはやります、やりませんではなく、はい主よ、あなたに従います、やります。 Então, se você está num lugar de autoridade, num lugar de liderança, Deus ele te escolheu para estar nesse lugar para que você possa cuidar e ministrar as pessoas com zelo e carinho. ですからあなたが確かにリーダーとして立ち上げられたんなら、神様は何をあなたに求めているかというと、私たちが本当に心を尽くして周りの人たちを使えるっていうことなんです。 Muitos querem uma responsabilidade, たくさんの人たちは責任をもらいたいんですね。 mas elas não estão prontas para viver as consequências do preço que é pago.
でもその人たちはその責任をもらうことで結果としてもたらされるものを、理解していないから彼たちはびっくりしてしまうんです。 As pessoas só querem fazer, ter coisas para fazer, mas no final a pessoa não consegue ter um senso de responsabilidade naquilo que Deus chamou ela para fazer. その人はただただやって何かをこなしていくんだけど、神様が自分に本当に与えられた責任を果たらしていないんです。 E acaba se perdendo nesse lugar de é porque eu estava servindo muito, porque eu estou fazendo 2, 3 ministérios, mas foi você que falou que iria fazer. で多くの場合私たちは文句言い始めるんです。いやとても疲れたな、たくさんやることがあるな、そして自分は今2つ3つミニストリーを掛け持ちしてるんだけどって。でもその時にあなたに問いかけたいんです。でもあなたがやりたいって言ったよねって。 Existe uma necessidade do crescimento da igreja, sim. 確かに私たちは教会として大きくなる必要があるんです。 Mas também tem uma vida saudável, emocional, espiritual que você tem que entender antes de se colocar nesse lugar para poder servir a igreja. でもその前に私たちは本当に自分の、気持ちの面であったり自分の人間としての面で私たちは健康でなければ私たちは奉仕を全力ですることができないんです。 Só que o que muitas pessoas não entendem é que elas só querem estar no lugar de títulos, mas esquecem que é uma oportunidade de fazer algo novo, é uma oportunidade de talvez fazer algo diferente, é uma oportunidade de você compartilhar e entender aquilo que Deus tem colocado no seu coração, mas não daquilo que a sua boca quer falar e o seu corpo quer fazer. ですから私たちが多くの場合このタイトルを追い求めた時に私たちは一つ見失うことがあるんです。私たちはただただそのタイトルを追いかけているんだけど、でも神様が自分たちにやってほしいそのことを見失ってしまう。 Por isso que em Mateus 6,33 fala: busque o reino de toda a sua justiça e outras coisas serão acrescentadas. ですから私たちがマタイを読むとき、御国をまず求めなさい、そうすれば全てが備えられるっていうことを読むことができます。 Ter muitas oportunidades sem foco em Deus é correr em direção cansa, mas não chega. 私たちがいろんなチャンスをものにしようと走ったとき、私たちはでもその時に私たちに道しるべっていうものがないとき、私たちは神様がやろうとしていることをこなすことはできないんです。 Na virada deste ano, eu senti que eu deveria orar por mais sabedoria na minha vida. この年に入る直前で自分は一つ祈りをしたんですね。神様どうか私にもっと知恵を与えてくださいって。 Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos com um amigo meu no carro e eu estava com a mão na minha cabeça e meu amigo falou: o que você está fazendo? Você está com dor de cabeça? で自分はアメリカにいたんですけど、自分とある自分の友達が車に乗ってた時に自分は自分の頭に手を置いてその友達は言ったんですね。頭痛があるのって。 Eu falei: não, eu estou orando por sabedoria. でもその時に自分は言ったんです。いえ、自分はもっと神様から知恵を与えられるように今祈ってるんだよって。 Então todas as vezes que eu via pregadores, talvez professores falar alguma coisa, eu ficava: mas eu não entendo isso, mas eu tenho que pedir sabedoria, porque em Tiago fala isso. で自分がいろんな自分のリーダーの言葉を聞いているうちに、彼が何を言おうとしているのか自分は全てを理解することができないっていうことを感じたときに自分は思ったんです。もっと神様から知恵をいただいて私は理解したいって。 Se alguém de vocês lhe faltar sabedoria, peça a Deus que todos dá livremente de boa vontade, ele será concedida. ヤコブの手紙1章5節にはこう書いてあるんです。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にも惜しみなく咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられる。 Efésios 5:15 e 16 fala: portanto, sejam cuidadosos com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
エペソ人の手紙の5章15節から16節にはこう書いてあります。ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方がことを細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。Então, quando eu via que eu não entendia, faltava sabedoria, eu botava a mão na cabeça e falava: Deus, eu não entendo o que essa pessoa está falando, eu não entendo o que ela está pregando, mas eu sei que o seu Espírito entende, então me dá sabedoria, Deus. ですから自分が何か自分が尊敬するリーダーのメッセージを聞いているときに、これはなんか理解できないなって思うたびに自分は祈ったんです。神様、どうかを理解ができるように私に知恵をくださいって。E por muitas vezes a gente tem oportunidades, mas a gente não tem sabedoria de como agir, de como tomar uma melhor decisão. で、多くの場合私たちに機会が恵んでくるんです。でもその機会を恵んでもらったときに、それをどうすれば自分が果たすことができるのか、そのやり方を知らないんです。A gente tem que tomar muito cuidado com as oportunidades de pessoas, ou até mesmo de Deus. Por isso que a gente tem que ter sabedoria e entendimento de como que a gente vai discernir aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. で、私たちに恵んでくるいろんな機会を見るうちに、私たちは注意を払わないといけないんですね。確かに神様、これは私に与えられるものなのですかって。E a maior oportunidade de Deus é o terceiro ponto que eu quero falar. Responder o chamado traz um impacto. そして今日3つ目に自分がポイントで言いたいことは、飯に答えるときインパクトが生まれるっていうことなんです。 A sua maior oportunidade é dizer sim ao Senhor. あなたが持てる一番のこの答えというのは、はい、神様、私はあなたが言っていることを従いますっていうことなんです。 Não existe uma opção sim ou não, mas é apenas sim, Senhor. Eu estou aqui para te obedecer. Mas Ele não é um Deus tirano que vai te obrigar a fazer algo que você não está preparado. Existe um preparo nesse meio tempo que Deus Ele nos deixa a gente escolher. ですから私たちの持てる選択肢というのは、はい、いいえ、自分はやりませんではなく、はい、神様、あなたに従います。でも神様は悪い神様ではないんです。彼は私たちができないこと、私たちがまだ準備が足りないそのことに私たちを押し付けることはないんです。私たちがそこにたどり着くために神様は私たちを成長させてプロセスを踏ませてくれるんです。 Respondendo ao sim do Senhor traz arrependimento. 私たちが神様に、はい、あなたの言葉従いますっていうとき、まず私たちに来るのは悔い改めなんです。 Santificação, a palavra de Deus e dependência total de Deus, reconhecendo que sem Ele nós não podemos fazer nada. その時に、その後に来るのは私たち清められて、そして私たちは神様の言葉に従って、そして私たちが 100% 神様に頼る必要があるっていうことを私たちは理解する必要があるんです。 Então, voltando ao primeiro ponto, a gente está vivendo um chamado com Deus, a gente está na nossa rotina espiritual, orando em línguas, pregando o evangelho, fazendo tudo, mas se o seu coração não tiver centrado e consciente e de uma forma intencional, Deus Ele ainda vai fazer através de você. Mas o que você não entendeu é que Ele quer ter um relacionamento íntimo. そして私たちがさっき言ったポイント1に戻りますけども、私たちが意識を持って神様との関係を築いていかないと、そこで私たちは見失ってしまって、私たちはオートマになってしまうんです。 Nós temos que ser constante com Deus todos os dias, convidando para Ele fazer parte. Você está dirigindo. ですから神様は私たちにもっと私たちと時間を費やしたいんです。あなたとの時間を持ちたいんです。 Você está indo para o trabalho. あなたが仕事に向かっているとき、 Ora em línguas, coloca num livro para ler.
Para ler não, desculpa, para ouvir. Não façam isso dirigindo. 威厳で祈ったりしてください。もしくはもうアプリを流して聖書を聞いてください。 Tenta quebrar um pouco da sua rotina espiritual. Começa a convidar Deus. Deus, eu estou aqui no caminho da igreja, que eu quero ter um encontro com o Senhor no carro. Deus, eu estou tomando banho, venha falar comigo. Deus, eu estou lavando a louça, venha falar comigo. Deus, eu estou trabalhando, venha falar comigo. E sejam sensíveis a ouvir a palavra e a voz de Deus nos lugares onde você menos espera, porque esses são os maiores encontros quando nós nos colocamos disponíveis para ouvir o que Ele tem para dizer. ですから今あなたが築き上げているクリスチャンとしての習慣を時には私たちは崩壊させる勢いではないといけないんです。もしかしたらあなたは教会に向かっている時に、神様どうか私と語ってください。あなたがシャワーを浴びている、神様何か自分に語ってください。あなたが自分の人生を生きている中で神様が自分に語るチャンスを与えてください。そうすればあなたは神様ととても大切な経験を持つことができるんです。あなたが思いがけてもいなかったその時に神様が自分に語ることをあなたが見ることができるんです。 Tudo começa com sim quando você crê que Deus faz o impossível, quando você se entrega por inteiro. 神様が不可能を可能にするときは私たちが神様を 100% 頼った時なんです。 Se você está vivendo uma vida hoje que tudo é possível, você não está vivendo uma vida com Deus. あなたが自分がやっていることをすべて可能な限りのことをしているなら、あなたは神様との関係を持ててないんです。 Existe um desafio nessas vidas que nós precisamos que Deus faça, porque Ele é o Deus do impossível. Porque se a nossa rotina está tão normal, está tão conformada, está tão fofinha, de uma forma que tudo é possível, porque você não está tendo fé para crer que Deus pode fazer algo impossível de uma forma sobrenatural na sua vida. ですから私たちが可能の限りのそういう人生を生きているとき、私たちは神様の不可能を頼っていないんです。でも私たちがクリスチャンとして本当に歩むとき、私たちができないことをあえて私たちが神様に呼ばれてやりなさいって言われたとき、私たちはその不可能が可能になるっていうことを経験することができるんです。 A gente tem que fazer o natural para que Ele possa vir fazer o sobrenatural. 私たちは自然でできることをこなした上で神様は超自然をもたらすんです。 Uma das coisas que eu tenho mais ouvido é que Deus, por favor, traga missionários para o Japão. 今私がよく聞いている言葉があるんですけど、神様どうかミッショナリーたちを日本にもたらしてくださいって。 Traga missionários para cá, para servir a gente ser uma igreja que possa pregar o evangelho. 神様どうか伝道師たちを日本に集めてください。そうしたら私たちは福音を伝えられるだろうって。 Quem estava ontem na conferência On Fire? 昨日オンファイアいたよっていう人いますか？ Vocês estão entendendo que vocês têm um exército preparado para pregar o evangelho, mas a oração que vocês fazem, Deus, nós precisamos de pregadores de fora, Deus, nós precisamos de missionários que possam servir a nossa casa, mas o que vocês não querem ver é tomar a responsabilidade do país que você está vivendo. Existem pessoas que moram no Japão e não sabem falar o idioma. であなたたちは理解できますか？あなたはもうすでに神様に与えられた兵士なんです。でも多くの場合私たちは教会として祈るんです。神様は人たちを日本に連れてきてください。そうすれば私たちはできます。でも私たちは責任を負おうとしないんです。この地にいるのにもかかわらず言葉さえ学ぼうとしないんです。 30, 20, 15 anos neste país e pessoas que não vivem de uma forma de entender que eu estou vivendo uma terra estrangeira, talvez eu deva aprender o idioma deles. であなたはもしかしたら15年間20年この地にいて自分は外国人であることを忘れてしまってもう言語は覚える必要もないよって思ってしまうんです。 Não se sintam ofendidos, mas é uma realidade que nós temos que ver. 決して今自分が言ったことに心を傷つかせるその余裕を与
与えないでください。でもこれは一つの事実なんです。 Da mesma forma que existem igrejas que estão colocando, terceirizando intimidade e relacionamento com Deus, alguns países estão terceirizando a obra do Senhor para que os missionários possam fazer. でさっきも言ったんですけど、私たちが多くの場合自分たちのリーダーが神様との関係を深くなることを自分の代わりにしてもらいたいっていうことと同じように、ある人たちは今教会として神様がやろうとしているこのビジョンをもたらすために自分が働くんじゃなくて誰か違う人にその責任転換をしてるんです。 E deixa eu te falar, a pregação de despertando um povo não são vocês. でも今自分が語っているその目覚める必要がある民っていうのは決して今ここにいるあなたたちではないんです。 Quem aqui já nasceu de novo? ここでもう霊的に生まれ変わった人いますか？ Amém? E aqueles que não ouviram o evangelho ainda? 考えてみてください。まだ神様のことを全く知らない人たちがいるんです。 Nós temos que entender que existe algo profundo que Deus quer fazer na igreja. 一つ私たちが理解しないといけないのは、神様はとても深いことを今やろうとしてるんです。 Mas tem que começar com você. でもあなたから始まる必要があるんです。 O impacto do seu sim, あなたが言うその範囲にはインパクトがもたらされる。 a sua obediência あなたが従うとき、 vai gerar transformações para comunidades, para amigos, famílias e pessoas que vivem perto de você. あなたのその範囲が自分の周りにいるコミュニティであったり家族であったり友人であったりに何かインパクトをもたらすんです。 O seu estilo de vida tem que fazer as outras pessoas sentirem inveja. Cara, mas como que ele está na presença de Deus? Como que eu queria estar na presença dele? Mas você está tão preocupado com aquilo que ele está recebendo que você esquece que você pode ter um relacionamento com Deus. 私たちが生きるべき姿というのは、私たちの周りにいる人たちが私たちのライフスタイルを見て、うわすごい自分もそれを生きたい。でも私たちが今生きているのは自分の周りにいる人たちを見て、なんであの人はあんなにも臨在に浸つことができるんだろう。でも私たちはそればっかりを考えてしまって、私たちがその臨在に入れることを忘れてしまうんです。 A igreja primitiva em Atos, ela demonstra que as pessoas foram cheias do Espírito Santo e de lá as comunidades, os países começaram a ser transformados e o evangelho começou a ser propagado. 私たちが使徒を読むとき、そこで教会がどういう姿だったのかを理解することができる。彼たちがコミュニティが文化であったり周りの国を影響し始めたんです。 Então o seu estilo de vida hoje tem que gerar fome na vida das pessoas. ですからあなたのライフスタイルが自分の周りにいる人たちに上乾きをもたらす必要があるんです。 A forma que você vive tem que incomodar o seu irmão a empurrar mais ele a ler a palavra de Deus. あなたのライフスタイルは自分の周りにいる人たちにもっと御言葉を読みなさいっていうその呼びかけにならないといけないんです。 Se seu estilo de vida hoje não está esticando a pessoa que está do seu lado, eu não sei qual que é o estilo de vida e não sei qual que é o livro que você está lendo. ですからあなたが自分の周りにいる人たちをそれほどにも影響できていないなら、あなたがどういう聖書を今読んでいるのか私には理解することはできませ Quando ん。 Moisés desceu do monte, ele desceu com o rosto brilhando. モーセが山から降りた時、彼の顔は輝いていた。 É nítido quando a gente vê que a pessoa tem intimidade com Deus. 私たちが人を見るとき、この人がすごく神様と深い関係を持っているなって明らかになるんです。 É nítido a gente entender que aquela pessoa é ungida, fulano e tal, mas nada disso importa se você continuar se comparando com as pessoas que estão ao seu redor. でもそれと同時に私たちは神様のそのとても深い関係を持っている人たちを見るときにとても明白です。でもその時に私たちは自分とその人を比べる必要はないんです。自分たちもそうやって成長すればいいだけなんです。 O despertar espiritual começa dentro de nós. A gente pode ver exemplos como ontem a pastora estava pregando sobre Gideão.
で私たちは昨日オンファイヤーでも言ってたんです。ギデオンはそういった目覚めを生きた者の一人なんです。 Neemias, Isaías, Moisés, José, Daniel. ネヘミヤであったりイザヤであったりダニエルであったり、本当にたくさんの人たちが E nesse meio tempo aconteceu vários avivamentos históricos, como o avivamento da rua Azusa, de William Seymour. で私たちが今の私たちの歴史を見る時でもアズサストリートのリバイバルも私たちは見ることができる。 Avivamento no país de Gales, onde o país inteiro foi salvo, não tinha uma pessoa que não era cristã lá. ガリという国でそこの国民の人たちはみんな神様のことを知らなかったんだけど、一気にリバイバルがやってきてみんなが救われたっていう、そういうリバイバルもありました。 E todos esses nomes que eu mencionei são pessoas que Deus levantou para despertar por um propósito. で今私が言ったみんなのこの名前は神様は立ち上げたんです。彼のその目的のために。 E o propósito é para dar glória a Deus. でその目的というのは神様に全ての栄光を返すためなんで O す。 propósito é para conhecer a Deus. 神様をもっと知るという目的なんです。 O propósito é para fazer Ele conhecido. そして3つ目は神様がもっと知れ渡るための目的があるんで Nós す。 não podemos mais deixar as nossas próprias responsabilidades para o amanhã. 私たちは今日与えられた責任を明日の自分に押し付けてはいけないんです。 Existe uma urgência de um relacionamento íntimo pessoal com Deus, mas também existe um relacionamento que é fora, onde nós pregamos o Evangelho. 私たちに2つの危機感を神様は求めているんです。私たちがまず神様との深い関係を築き上げる。その上で私たちがこの日本にいる人たちを伝道することなんです。 E eu creio que Deus hoje está despertando pessoas. で今日神様がたくさんの人たちを目覚めさせていることを今宣言します。 Existe um estudo, eu posso passar o site depois. である調査結果があるんですけど、後で皆さんにその情報をシェアすることができます É け uma ど、 organização cristã que chama Project 42, Projeto 42. であるプロジェクト42っていうそういう団体があるんですけど、 É uma organização que fala que 42% da população nunca ouviu o Evangelho. その結果読むとき、世界中の 42% たちの人たちが全くイエス様のことを知らないっていう結果が出ました。 Você sabe que Japão faz parte disso, né? でその 42% の中に日本も含まれていることをあなた理解できますか？ 70% dos cristãos evangélicos não sabem que existem bilhões de pessoas que nunca ouviram quem é Jesus. クリスチャンの 70% の人たちは何億もの人たちがまだ神様を全く知らないっていうことを知らずに生きているんです。 Apenas 29% dos cristãos acreditam que alcançar os não alcançados ao redor do mundo é muito urgente. そしてクリスチャンたちのたった 29% だけの人たちがまだ神様を知らない人たちを私たちは伝道するべきだっていうその危機感がある人たちはたったの 29% なんです。 Só 17% das pessoas que vão para a igreja sabem e lembram o que é a grande comissão. E entre os jovens, esse número é menor ainda, é menos de 10%. そして教会行っている人たちの 17% の人たちが大宣教命令を常に考えている人たちはそれしかいなくて、その中でも若者のパーセンテージを見るとたったの 10% なんです。 É grande comissão, não grande sugestão. 大宣教命令なんです。これはやってくださいじゃないんです。 Um grande evangelista, um grande missionário, Lauren Cunningham, fundador da Jocum, YWAM の立ち上げたローレンという人がいるんですけど、 ele fala:
ou você é um missionário, ou você é o campo de missão. 彼の言ったとても深い言葉があるんですけど、あなたは2つのカテゴリーにしか当てはまらない。あなたは伝道者なのか、伝道されるべき人なのか、その2つしかないと。Eu creio que Deus está levantando uma geração para pregar para a própria igreja. 神様は教会の中で伝道者として立ち上がる、教会をインパクトする人たちを Eu 今 creio 立 que ち上げ Deus てる está んです。 levantando uma geração que carrega a cruz e que entende o sacrifício para trazer o verdadeiro evangelho de volta para a igreja. この時代に神様はたくさんの伝道師を立ち上げようとしてるんです。教会の中で福音が本当に何なのかを教会にもう一度再認識させる、そういう人たちを立ち上げています。 Em Romanos 10, 14, 17 fala: como então invocarão aqueles que não creram? E como crerão aqueles que não ouviram? E como ouvirão se não houve quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: são belos os pés daqueles que anunciaram as boas novas. No entanto, nem todos os se submeteram ao evangelho, pois Isaías diz: o Senhor quem creu na nossa mensagem. Constantemente a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. ローマ人への手紙10章14節から17節にはこう書いてあります。しかし信じることのない方をどのようにして呼び求めるでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか。良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにです。しかしすべての人が福音に従ったのではありません。主よ、私たちが聞いたことを誰かが信じるかとイザヤは言っています。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。 Por que você vem para a igreja? じゃあ今皆さんに聞きたいです。なぜあなたは教会来てるんですか。 Para ser uma pessoa boa? Jesus é uma pessoa boa. もっといい人間になりたいな、イエス様はとてもいい人間だったからって。 Mas você tem que entender que a responsabilidade cai naqueles que sabem do evangelho e que sabem da verdade. でも今皆さんが理解しなきゃいけないのは、私たちに降り注いだ責任があるんです。 Eu não estou falando para você arrumar suas malas e ir para a África. 今皆さんに言ってるのは、自分のスーツケースを準備してアフリカに行けって自分は言ってないんです。 Muitos falam que para ser missionário tem que cruzar um continente, mas você só precisa atravessar a sua rua. 多くの人たちは自分がミッショナリーとして使われるためには国境を渡っていく必要があるって思うんだけど、でも神様があなたに求めているのは、あなたの家の前にある道路だけをあなたが渡ってさえすれば、もうあなたはミッショナリーなんです。 Você tem a responsabilidade de trazer a pessoa de Jesus em todos os lugares. 神様、イエス様をあなたが行ったところすべてに知れ渡るようにあなたが働く必要があるんです。 É uma responsabilidade sua. Não tem como você ser transformado, você está chorando de arrependimento e você não querer que a pessoa possa ser transformada também. 私たちは自分だけ変えられればいい、自分だけが悔い改めを感じればいいではないんです。私たちの周りにいる人たちもそれを経験させるようにしないといけないんです。 A gente foi criado para ser uma voz, e esse foi o plano de Deus desde o início. Que todas as nações na terra vão ouvir quem é Jesus. 神様は私たちを作った時から一つ目的があったんです。私たちを声として使いたい。あなたがいる国々どこで場所は関係ないんです。 A terra seria abençoada através da propagação do evangelho, e a gente tem recursos o suficiente para pregar o evangelho para essas 3,1 bilhões de pessoas. そして今皆さんに私が言いたいのは、私たちは足りているんです。十分なんです。私たちが立ち上がれば、もうこの何億もの人たちを私たちは御言葉を伝えることができるんです。 O problema não está na colheita, o problema está nos trabalhadores. 問題は決して豊作されるその場所ではないんです。働き手に問題があるんです。
Existem muitos países perseguidos. Eu não estou pedindo para vocês irem para lá. たくさんの国がクリスチャンたちを迫害している国があるんですけど、あなたに決してそこに行きなさいって言ってるわけではないんです。 Existem várias pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus aqui no Japão. 皆さんに見てもらいたいの、現実はこの日本にいるんです。実際にまだ神様のことを一度も聞いたことない人たちが。 E o que eu vou falar é de praxe. Vocês sabem que existem apenas menos de 2% de cristão aqui no Japão, sem contar cristãos evangélicos. Não é só. Tem católicos. で、自分たちはもうこの日本にいる時に私たちは何度も聞きました。今の日本のクリスチャン人口っていうのは 2%。でもその 2% の中でもカトリックやたくさん違う宗教も含まれてるんです。 Existe privilégio de fazer e obedecer aquilo que Ele pediu para a gente. 私たちが神様に求められていることに応えるときに、私たちには特別なものがもたらされるんです。 E eu creio que Deus ele está tocando no coração de algumas pessoas. で、今日何人かの人たちの心に神様が語っていると思います。 Tem duas coisas que, obviamente tem mais, mas tem duas coisas que eu vejo quando o poder do Espírito Santo vem. で、もちろん2個以上聖霊様がやってくるともたらされる結果があるんですけど、今日語りたい2つのポイントがあります。 A primeira é para te trazer arrependimento daquilo que você vive. 聖霊様がやってくるとき、私たちの人生で変えるべきことを悔い改めることができるように私たちを導けるのが聖霊様の働きなんです。 E o segundo é para te empoderar e te capacitar a você viver o chamado que Deus tem para você. そして2番目というのは、聖霊様を私たち受け取るとき、私たちが神様に与えられた飯に応えられるだけのその力と必要なことを私たちに与えてくれる、そういう働きもあるんです。 Eu não sei o que Deus chamou vocês a fazerem hoje na sua vida pessoal. でね、今神様が皆さん個人個人にやりなさいって言ってることが何なのか私には分かりません。 Mas a grande comissão não foi algo que a gente tem que pensar e falar, isso aqui não é para mim, mas é para todos que creram e que nasceram de novo. 今日私たちがもう一度理解しないといけないのは、大宣教命令というのを私たちが、いやこれは自分に値しない、自分は含まれていないなっていうことは決してないんです。みんながそうなんです。 Gostaria de chamar a banda. バンドにまた来てもらいたいんですけど、 Creio que Deus ele quer ministrar o coração de vocês. 一つ神様は皆さんに語りたい言葉があると思います。 Quando eu estava ministrando, Deus começou a falar que haveriam curas físicas hoje. で、自分が今メッセージしている中で神様は何人かの人たちが身体的に癒される人たちがいるっていうことを自分は聞きました。 A manifestação do poder do Espírito Santo não é para mostrar o quanto ele pode curar ou a glória dele, mas é para nos mostrar que nós dependemos disso. 私たちが聖霊様の力を見るとき、彼は人たちが癒されるっていう力を持っているだけではないんです。自分がどういう聖霊様がどういう方なのか私たちが理解できることになるんです。 Enquanto eu estava vindo com Kenji, eu senti que alguém daqui, você se machucou enquanto praticava um esporte, talvez alguns dias atrás. で、自分が教会に来ている途中に自分が一つ感じたのは、何日か前にあなたが何かスポーツをしている時にあなたが怪我をしたっていう人がいるっていうことを自分は感じました。 Tem alguém que machucou, que está machucado por causa de um esporte? スポーツをしてて怪我をした人いますか？ É você? Amém? Eu senti pessoas que têm problemas no ombro direito também, como se faz barulho ou alguma coisa assim. Tem alguém aqui? ある人たちは自分の右の肩が何か音が鳴るっていう不安感を感じる人たちがいるっていうのを聞きました。
誰かいますか？ Tem alguém? A você? Amém. Você também? Ele também. Amém. Glória a Deus. Tem alguém aqui também que tem problemas no joelho esquerdo? É como se você subisse as escadas e faz um barulho. でこの中で Amém. 左膝が何か階段を上るときにあなたが音が鳴るっていうそういう人いますか？ Tem alguém aqui que tem alguma pressão no ombro, aqui no lado direito, é como se tivesse algo te apertando, talvez seja um nervo, alguma coisa. で何か右 Amém. 肩に多分神経かなんかなんですけど、なんか圧迫されているような感覚がする人いますか？ Isso aqui vai ser bem estranho. Tem alguém com um dedinho doendo? でこれはちょっと面白いなと思うんですけど、何かこの小指が痛いなっていう人ここにいますか？ Um dedinho? 小指ですね。 Não? Glória a Deus. Tem alguém que tem problema auditivo? Talvez você tenha perdido a sua audição, talvez você é parcialmente surdo de um dos ouvidos. なんか聴覚がちょっと欠けている人いますか？ Eu senti também que tem pessoas aqui que a sua perna é maior que a outra. Quem é você? でこの中でこの足が片方短いっていう人ここ Talvez に você います tenha か？ problema nas costas por conta dessa condição. でそのせいで自分に腰の痛みがある人 Tem alguém? 誰かいますか？ Tá todo mundo medindo o pé assim, ó. 今みんなが測ってますね。 Ninguém? いないですか？ Dores nas costas, perto da lombar. この腰の本当に Amém. Está no bumbum, 1, 2, 3, gaitaísta, 4, Tati. 5. Amém. A gente vai orar por isso. そのために祈りたいと思います。 Se você tem alguma dessas condições que eu falei, eu gostaria que você ficasse de pé. で何かこの今言ったことで当てはまる人がいれば立ってもらいたいです。 E se você tem alguma condição que eu não falei, eu gostaria que você ficasse de pé também, por favor. で言われていないんですけど、何か癒されたいことがあるっていう人がいれば、その人たちも立ち上がってもらいたいです。 E uma coisa que eu aprendi é que se a gente está recebendo, o pessoal que está do lado também ministra. で立ってる人たちは癒しを求めているんですけど、自分が学んだのはその求めていない人たちもその祈りができるっていうことなんですね。 Então se você vê alguém que está do seu lado que precisa de uma cura, estende a mão nela, coloca a mão no ombro, no lugar que seja confortável para ela. ですから自分の周りに今立ってる人がいるんであれば、その立ってる人たちの肩に手を置いたりなどしてしてください。 Muito obrigado, Espírito Santo. 聖霊様、本当に感謝します。 Obrigado pelo despertar de um povo. 民が目覚めていることに感謝します。 Obrigado pelo sim deles. 彼らのはいに感謝します。 Nós oramos por cura agora. 今、主よ癒しのために祈りたいです。 Nós declaramos ombros, juntas, pescoço, todas as dores se vá agora em nome de Jesus. 肩であったり関節だったり、主よ今癒されることを今宣言します。 Todo problema no joelho, 膝の問題、 eu declaro cura e restauração. 今癒されて、そして復活されることを今宣言します。 Toda dor de cabeça, すべての頭痛、 toda surdez se vá agora em nome de Jesus. すべての聴覚が戻ることを今宣言します。 Eu declaro cura para todos aqueles que estão com enfermo. ここにいる何か怪我であったり病気の人、今どうぞあなたが癒してください。 100% de cura. 100% の癒しを求めます。 Em nome de Jesus. イエスの皆によって祈ります。 Agora, そして今 testa o seu corpo. 自分の体をVê o que 試してみて você ください。 não podia fazer. あなたが前までできなかったことを今やってみてください。 Vê se você foi curado, vê se você está melhor. 今癒されてるかどうか試してみてください。
Se você foi curado, você pode levantar sua mão e acenar. で癒されたっていう人がいるんであれば自分の手を振ってください。 Duas. Quem mais? 3, 3、 4. Ah, não, não. 4, 5. Quem mais? 5人いますね。 Teve mais curas. まだありますか？ま Se だいます você か？ foi curado, levanta a sua mão. Deixa assim estendida. 癒されたなら今手をまた上げてもらいたいです。 6 pessoas curadas. Vamos glorificar o 6 nome de 人の人 Jesus. たちが癒されました。神様に全ての栄光を与えましょ Vamos う。 dar glória a Deus para Ele. 神様に栄光を全て返します。 Agora você que talvez melhorou 80, 50%, a gente vai orar de novo. 50%、80% 治ったよっていう人たちもう一度私は祈りたいと思います。 Ou você que não foi curado também. 全然変わらないっていう人たちにもまた祈りたいです。 Deus, nós oramos agora, Pai. 主をもう一度私たちを求めます。 Nós comandamos que toda enfermidade se vá. すべての病気、痛みを今立ち去れと言います。 Toda dor se vá agora em nome de Jesus. すべての痛み出ていけ。 Traga uma restauração, Pai, em todas as juntas. すべてのこの関節に主よあなたが回復をもたらしてください。 Dores nos olhos. 目の痛み主よ。 Eu comando que vá agora em nome 今 de 出 Jesus. ていけと今私は宣言します。 Restauração de tendões. 神経そして筋が今戻ることを今復活することを今宣言します。 Em nome de Jesus. イエスの皆によって祈ります。 Agora que a gente orou pela segunda vez, se você foi curado, aliás, se você foi curado, tenta testar, acenar, tenta ver se você melhorou. 今2度目の祈りがあったんですけど、 Tem alguém? また今試して Amém. みてくだ Glória a さい。 Deus. 癒された人がいます。 Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Uau. Existe muito mais do que curas. 神様は本当に癒しでとどまる神様ではないんです。 Curas é uma parte do reino de Deus. 癒しというのはこの御国の一部でしかないんです。 É o que nós, como os cristãos, devemos fazer. 私たちはクリスチャンとしてそれをもたらす人間にならないといけない。 Não é sobre as pessoas que são curadas, mas sobre Deus que pode fazer o milagre. ですから癒しが素晴らしいではなく、その癒しをもたらす神様が素晴らしいんです。 Existem os mistérios de Deus, obviamente, pessoas que não foram curadas. で神様っていうのはミステリアスな形で働くので、今日癒されなかった人たちもいました。 Mas Deus, Ele quer mostrar algo mais que é fé e dependência nele. でも今日神様が私たちに教えたいのは信仰、そして神様に頼らないといけないということです。 Isso aqui não é um evento, não é sobre uma placa de uma igreja, o movimento Dunamis, a igreja Missão Apoio, mas é o reino de Deus. ここで私たちが気にしているのは何かのそういう看板ではないんです。ドゥナミスであったりミソアポイオっていうそういう看板ではないんです。私たちが気にしているのは御国なんです。 Não é sobre a escola que a gente está falando, 別にグリーンハウスがどうこうではないんです。 mas é sobre sua vida pessoal. 一番大事なのはあなた自身の人生なんです。 O que eu estou falando para vocês é que não vamos nos mover, nos locomover através de um evento ou de uma conferência se a gente não busca por uma transformação depois. 私たちがカンファレンスであったりイベントだけを追い求めて、でも私たちにその後に来る変化を求めないなら意味はないんです。 Pessoas estão falando para mim, nossa, o Descende vai voltar para o Brasil. たくさんの人たちが自分に言うんです。またデセンドがブラジルに来るねって。
Eu vou te falar uma coisa, toda vez que eu levantei meu sapato, Deus me levou para um outro país. 今皆さんに言いたいです。私が自分の靴を上げたたびに神様は自分に新しい国に連れてってく Tudo れました。 começou no descende quando eu levantei meu sapato. Deus me enviou nessa jornada de quase 5 anos. 私の人生、神様との本当に深い人生のが始まったのは自分がデセンドで自分の靴を上げた時から始まったんです。5年ものこの旅になってるんです。 Não é só sobre aquilo que vai acontecer, mas é sobre sua vida pós daquilo. ですからイベントの当日がどうこうではなく、その後にどうなっていくのかが大事なんです。 Tava conversando com alguns líderes e pastores e fiquei sabendo que vai ter legendários no Japão. でさっき最近いろんなリーダーたちと話していて、ダレジェンドっていう人たちが日本にやってくるっていうことを聞きました。 É uma bênção, é algo de Deus, mas você está preparado a viver uma transformação pós aquilo? でも今皆さんに問いかけたいです。確かにあなたがダレジェンドを生きたのは素晴らしいことになること間違いないです。でもその後にあなたがどう生きていくのかが大事なんです。 Você vai gastar dinheiro, tempo e vai passar 3 dias numa montanha. Você acha que você vai voltar mais homem? あなたが3日かけて山でやってるいろんなことをしただけであなたがもっと男になるって思うんですか？ A sua masculinidade, a sua identidade tem que ser firmada no secreto com Deus. あなたが男としてのそのアイデンティティを本当に受け取れるのは神様との親密な関係を持った時だけです。 Não é um evento que vai fazer você ficar cansado e ter dependência de Deus porque você está numa montanha e você precisa de ajuda. A sua dependência precisa partir do seu lugar de secreto. あなたが何か山にいるから自分の体が疲れてるからではないんです。あなたが本当に神様あなたに頼りますことそういうことを私は願いますっていうのはあなたの親密な関係で気づいていくものなんです。 O Descende não é um evento de 12 horas para você ficar adorando e você voltar para casa e ser a mesma pessoa apática. ダセンドっていうのは12時間神様を賛美たたえるイベントではあるんですけど、それを終えてあなたが家に帰ってもう本当に何も感じずにまた生きるのは無駄なんです。 Mas tem que gerar uma transformação 何か変化をもたらす必要があるんです。 de quem você é. 自分が誰なのか。 Porque se você for ficar dependendo de eventos e conferências, você nunca vai saber quem que é sua identidade. あなたがコンフェレンスであったりイベントだけを求めていたら自分が誰なのかそのアイデンティティを受け取ることは決してありません。 Vamos ficar de pé? 皆さん立ってください。 Eu creio que o vento do Espírito Santo vai soprar agora. で今神様の風が今この場所で吹くことを私は宣言します。 Ele já está tocando algumas pessoas. もうすでに神様がたくさんの人たちに触れています。 Eu gostaria que ficasse um silêncio de tudo para a gente ouvir a voz de Deus. で今もう本当に静けさの中で神様の声を聞きましょう。 O Espírito Santo já está começando a trazer confirmação. 今神様は何人かに何かの確信を与えてくれています。 Arrependimentos, 悔い改め、 a transformação de vida. 人生が変わるっていうこと。 Deixa Ele falar com você. 今神様が語ることを許してください。 Eu sinto Ele tocando algumas pessoas de forma física. 今神様が身体的に私たちに触れていることを今感じます。 Se você está sentindo o Espírito Santo de uma forma física, como se fosse um fogo, um calor, eletricidade,
あなたが今自分の体で何か炎だったりとか何かの電流が走るっていうことを身体的に今感じている人がいれば、 ou algo dentro de você remexendo. それか何か自分の中で何かが動いていることが感じられるなら、 Eu gostaria de convidar você a vir para frente. 今この前に来ることを今呼びたいと思います。 E se você não está sentindo nada, そしてあなたが何も感じていないなら、 tudo bem, porque ele se move de maneiras diferentes. 別に問題はありません。なぜなら神様というのはいろんな形を持って働くからです。 Talvez você está tendo um pensamento, uma convicção de mudança de rotina, ou talvez uma revelação de quem é ele. もしかしたらあなたは自分の習慣をこのように変えないといけないっていう確信をもらったかもしれない。もしかしたら何か神様からの解き明かしがあったかもしれない。 Mais Espírito Santo, もっと聖霊様、 mais. もっと Lá do fundo até aqui na frente. 本当に一番奥からこの前までしよ Mais. う。もっと Mais. もっと Mais. もっと Se você sentiu a convicção do Espírito Santo hoje, 聖霊様から来る確信を感じたんなら、 eu quero te convidar a dar um passo de fé, vir para frente, como um ato profético. この前に来るのをあなたに本当に予言的な行動として前に来てもらいたいです。 Não tenha vergonha, não tenha medo daqueles que estão olhando. Isso é entre você e Deus. 恥ずかしいと決して思わないでください。今あなたが経験しようとしているのは神様とあなたの一対一の関係です。 Existem mais pessoas, não tenham medo. まだまだ神様が呼んでいる人たちいるはずです。 Ele vai encher vocês hoje, vai te empoderar vocês hoje. Aí não só pregar o evangelho, mas ter um estilo de vida como Jesus teve. 今日神様があなたを呼んでいるのはただ神様に溢れるほどにもらうだけではなく、あなたがたくさんの人たちをあなたが影響させることができるように神様はやりたいんです。 Sopra nesse lugar, Espírito de Deus. 聖霊様、今この場所で吹いてください。 Vem com seu fogo e seu vento aqui, Deus. あなたの炎と風でこの場所に来てください。 Um vento porque pessoas serão enviadas dessa igreja para ir para outros lugares. ここで神様の風を感じて何かと違うところに送られる人たちがここの中にいるはずです。 E um fogo no altar, porque a lenha que fala em Levíticos são vocês e que nunca se apagará. レビ記に書いてある松明というのは私たち自身なんです。神様は私たちにその炎を灯したいんです。 Venham para o altar entregando aquilo que você precisa entregar a Deus hoje. Não deixe para amanhã. あなたが今日この前で神様に委ねないといけないその全てを今日捧げてください。明日を待たないでください。 Mais Espírito Santo. 聖霊様もっと Se você oras em línguas, se você tem cânticos celestiais, comece a expressar essa gratidão para Deus agora. あなたが威厳で祈れるなら今祈ってください。天から来る曲をあなたが歌えるなら今それをリリースしてください。 Línguas novas sendo derramadas hoje. 新しい今言語が与えられます。 Eu vejo presentes sendo derramados. この場所にプレゼントが降り注いでいるのが見えます。 Eu vejo dons do Espírito sendo derramados
が今祈ってる最中に Deus começou a falar muito sobre famílias comigo. 神様が本当に家族が強く来ました心に E eu declaro que famílias saudáveis vão ser geradas nessa casa. この教会で本当に健康的な家族が立ち上がることを今宣言します Eu vejo maldições hereditárias sendo quebradas agora em nome de Jesus. 何年も引き継いできた呪いが今日打ち破られたことを今宣言 Não します existe mais um fardo sobre você ou sobre o que você viveu da sua família. あなたの人生に降り注いだあなたの祖先から来るものは全て今日神様が今日帳消しにしてくれました Filhos e filhas, ここには神様の娘と息子がいるんです devotos a Deus. 神様に立ち返りなさい Famílias sendo restauradas e famílias do reino de Deus a partir deste lugar e para o Japão e para as nações. 家族たちが健康的に立ち上がりそしてこの教会この日本そして日本の国境を越えた外国にも神様がこの家族たちを送ります Muito obrigado, Deus. 聖霊様神様感謝します Continue tocando as pessoas aqui. ここにいる人たちをまだまだあなたが触れてください Sintam-se livres. 今自分が自由であることを再認識してください Em nome de Jesus. イエスの皆によって祈ります Ainda tem muito mais para receber. まだまだ私たちが受け取るべきものがあります Não estejam dispersos neste lugar. 気が散ることを許さないでください Eu sinto que existe mais. まだまだ神様があることを感じます